Vamos mudar aqui para minha tela. Queria começar mostrando uma coisa para vocês antes de eu sair construindo aqui sistema, código, etc. Quando a gente fala de design pattern de microserviços, tem um cara que ele é a grande referência mundial no assunto e que eu pessoalmente gosto bastante do trabalho dele. Esse cara aqui, ó, é o Chris Richardson, tá bom? Ele é um Java Champion e ele é o cara por trás do site Microservice.io. Então, se você vir aqui no site dele, tá? Depois vocês entram aí, não vou ficar explorando muito, mas basicamente tem, sei lá, centenas, mas com certeza tem dezenas de microserviços, de design patterns, desculpa, focados em microserviços que ele mapeou, tá? Então, tem aqui as categorias, né? Então tem, sei lá, de aplicação, decomposição, refatoração, gerenciamento de dados, transações, enfim, um monte de categorias aqui. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito aqui hoje? Eu peguei alguns design patterns, que inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, e vou mostrar como é que, simplesmente por estar usando algumas coisas do Quarkus que estão disponíveis para a gente, por debaixo dos panos, já está implementando, na verdade já foi implementado para a gente alguns desses design patterns que estão listados aqui. Por que isso é legal? Porque te dá um padrão de projeto sem você precisar ficar quebrando a cabeça implementando aquele padrão de projeto. E os padrões de projeto por si sós, eles são feitos para resolver problemas, então são problemas que já foram resolvidos por alguém. Então isso é bem interessante, beleza? Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. Galera, então o que a gente vai fazer hoje? Eu tenho alguns design patterns que eu vou trabalhar com vocês, que serão os seguintes. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Eu vou trabalhar, e cada um que eu for falar eu vou mostrar aqui. Ele fala de um pattern que ele chama de Externalized Configuration. Então, se a gente entrar aqui, ó, Externalized Configuration, cada um ele dá todo aqui ó, o racional do contexto, do problema que resolve, como é que resolve, enfim. Ele dá toda a situação aqui, tá? Dá alguns exemplos, etc. Então, o primeiro que a gente vai fazer é esse. Inclusive, eu já vou fazer. Vai ficar mais fácil. Então, para isso, eu vou criar uma aplicação aqui no Quarkus, tá? Então, eu estou aqui no code.quarkus.io, tá? Eu já adicionei aqui algumas extensões. Então, eu vou usar REST Easy Reactive, REST Client Reactive, a Fault Tolerance do Smallry e a Smallry Health. Quando a gente fala de Smallry dentro do Quarkus, são a implementação que o Quarkus tem do MicroProfile, tá? Vamos lembrar, MicroProfile é um set de APIs, um padrão, né, de APIs voltadas para o desenvolvimento de microserviços com Java e como é um padrão, né, são especificações, existem as implementações, várias empresas implementam e a implementação que está feita pela Red Hat dentro do Quarkus chama Smallry. Só tem uma que está faltando aqui, que é a JSONB. Essa aqui, JSONB. Deixa eu ver. Yes. Ó, uma observação aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu estou usando todo o Reactive, no REST Easy Reactive, REST Client Reactive, JSONB Reactive. Por que isso, gente? O Quarkus ele é construído em cima do Vertex, certo? O Vertex ele é um motor de execução que ele é reativo, mas ele consegue executar tanto código reativo quanto código tradicional, vamos dizer assim. Mas quando o Quarkus nasceu, ele nasceu lá com o JAX-RS tradicional, que hoje é chamado de Classic, né? Ou tem o REST Easy Classic aqui, se a gente pesquisar. Tem aqui o... Cadê? Classic. Opa, Classic. REST Easy Classic, enfim. E o que eles estão fazendo? Existe um direcionamento para que a gente vá migrando os códigos que a gente fazia nessas APIs Classic para as APIs reativas. Ainda que você não vá fazer um código reativo, como no meu caso hoje, eu não vou fazer um código reativo. Porque por debaixo dos panos eles conseguem dar uma performance melhor e ainda te deixa a possibilidade de você trabalhar no modo reativo se você quiser. Tá bom? Então, essas são minhas
extensões de hoje. Se eu precisar de mais, depois eu adiciono. Então vamos baixar aqui o meu código. Beleza. Vamos aqui para o terminal. Então vou dar aqui um zip no patterns, cd patterns. Vou fazer o seguinte, vou rodar esse cara, mvn quarkus dev. Deixa eu só ver como é que tá o tamanho da fonte aqui para vocês. Peraí. Dá para deixar maiorzinho, né? Aí. Deixa eu ver. Melhorou. Tá, então aqui vai ser o meu terminal do meu projeto. Aqui eu vou git live patterns. Está no ar. Hello. Beleza. Então, tudo no ar, funcionando. Vamos abrir o código, então, dessa aplicação. Vamos fechar aqui. Ele vai abrir o projeto. Eu vou, excepcionalmente, excluir os testes, só porque eu não quero mexer com isso nesse contexto de hoje. Então, beleza. Então aqui eu tenho, né, o hello que eu chamei lá, que está dando aqui o hello from REST is reactive. Então, o primeiro design pattern que a gente vai olhar hoje, que é o que o Chris Richardson aqui chamou de externalized configuration, né? Então, configurações externas. Então, você ter, né, tudo que for configuração na sua aplicação, que você possa ter isso de um meio externo. O Quarkus, através do Smallray, tem um set de configurações que está padrão até dele, que é exatamente as configs properties, que vem lá da config do próprio microprofile mesmo, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou declarar uma config property de nome. Peraí. De nome aqui. Config. Vou pôr um nome bem original. E vou dar aqui um private. Vou dar um optional, só por caso de não existir. String config. Cadê? Resolve type. Cadê? Peraí. Oh, meu Deus. Optional aqui, Java e outro. Beleza. Ele ficou todo doideiro aqui. Aí, agora sim. Então você vê que ele tá dando um erro aqui porque não existe a config. Realmente eu não criei lá ainda, tá? Mas só para mostrar que a gente consegue com optional, por exemplo, falar o seguinte, olha... Opa, não era isso que eu queria fazer. Vou dar aqui um hello. Config or else sem config, por exemplo. Então se eu der uma chamada agora aqui, sem config, né? Porque não tá lá no arquivo. Puxa, não tá no arquivo, né? Então vamos pôr no arquivo. Tá só para mostrar um jeito de fazer o negócio. Então vou dar aqui um config arquivo. Agora se eu chamar aqui, hello arquivo. Beleza. Então percebam, é um negócio até intuitivo, né? Você implementar configurações do seu projeto. Inclusive o Quarkus ele tem um negócio interessante, né? Porque
todas as extensões de todos os projetos que ele traz para dentro, né, do Quarkus, ele te dá essa camada, essa API de config para você gerenciar todas as configurações que tem no Quarkus. Então, por exemplo, se eu for olhar o dev UI dessa minha aplicação aqui, localhost 8080, cadê o dev UI? Aqui, ó, são todas as configurações de todas as extensões que estão ativas no momento aqui nessa minha aplicação, tá? Então ele te dá API, ele usa a API de config para gerenciar tudo isso, tá? Então, de novo, de graça por padrão, o Quarkus te dá aí a possibilidade de você usar a config API para você usar configurações externas. Então, assim, se isso depois tiver, se eu for subir num Kubernetes, eu posso deixar isso num secret, enfim, depende muito do tipo de configuração que eu for utilizar. Beleza? Então, essa foi a primeira que a gente usou hoje, que foi a parte de configurações externas. Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!